Dia 25 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 16, 29, 18, 30, Marcos 7, 24, 8, 10, Salmos 41, 1, 13, Provérbios 10, 15, 16. Levítico 16, 29, 18, 30. Levítico 16, 29, 34. Versículo 29. Este será um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não realizarão trabalho algum, nem o nativo, nem o estrangeiro residente. Versículo 30. Porque neste dia se fará expiação por vocês, para purificá-los. Diante do Senhor, vocês serão purificados de todos os seus pecados. Versículo 31. É um sábado de descanso solene, e vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Versículo 32. O sacerdote que foi ungido e ordenado para servir como sumo sacerdote em lugar de seu pai fará a expiação. Vestirá as vestes sagradas de linho. Versículo 33. E fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes, por todo o povo. Versículo 34. Este será um decreto perpétuo para vocês. Uma vez por ano se fará expiação por todos os pecados dos israelitas. E Arão fez como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 17, 1, 16. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga a Arão, aos seus filhos, a todos os israelitas. O Senhor ordena o seguinte. Versículo 3. Todo israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, dentro ou fora do acampamento. Versículo 4. Sem trazê-lo à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será considerado culpado de derramamento de sangue e será eliminado do seu povo. Versículo 5. Isso é para que os israelitas tragam seus sacrifícios, que agora oferecem em campo aberto ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, entregando-os ao sacerdote. Versículo 6. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Versículo 7. Não ofereçam mais sacrifícios aos demônios, aos quais se prostituíram. Este será um decreto perpétuo para vocês e suas gerações. Versículo 8. Diga-lhes também, qualquer israelita ou estrangeiro residente que oferecer um holocausto ou sacrifício. Versículo 9. E não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do seu povo. Versículo 10. Se qualquer israelita ou estrangeiro residente comer sangue, voltarei minha face contra ele e o eliminarei do seu povo. Versículo 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu dei vocês para fazer expiação por suas vidas no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Versículo 12. Por isso ordenei aos israelitas, nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro residente entre vocês comerá sangue. Versículo 13. Se alguém caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com terra. Versículo 14. Pois a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso ordenei aos israelitas, não comam sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Quem comer será eliminado. Versículo 15. Qualquer pessoa, nativa ou estrangeira, que comer carne de animal encontrado morto ou despedaçado lavará suas roupas, se banhará e ficará impura até a tarde. Então estará pura. Versículo 16. Mas, se não as lavar nem banhar o corpo, será responsável pela sua iniquidade. Levítico 18, 1 e 30. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 3. Não hajam como se age na terra do Egito, onde vocês moraram, nem como se age na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam os seus costumes. Versículo 4. Pratiquem as minhas ordenanças e obedeçam aos meus decretos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 5. Guardem os meus decretos e as minhas ordenanças, pois o homem que os cumprir viverá por meio deles. Eu sou o Senhor. Versículo 6. Nenhum de vocês se aproximará de uma parenta próxima para se tornar impuro. Eu sou o Senhor. Versículo 7. Não descubra a nudez do seu pai, nem a nudez da sua mãe. Ela é sua mãe. Não descubra a nudez dela. Versículo 8. Não descubra a nudez da mulher do seu pai. É nudez do seu pai. Versículo 9. Não descubra a nudez da sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, nascida em casa ou fora dela. Versículo 10. Não descubra a nudez da filha do seu filho ou da filha da sua filha. É nudez sua. Versículo 11. Não descubra a nudez da filha da mulher do seu pai, gerada por ele. Ela é sua irmã. Versículo 12. Não descubra a nudez da irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Versículo 13. Não descubra a nudez da irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Versículo 14. Não descubra a nudez do irmão do seu pai. Não se aproxime da mulher dele. Ela é sua tia. Versículo 15. Não descubra a nudez da sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não descubra a nudez dela. Versículo 16. Não descubra a nudez da mulher do seu irmão. É nudez do seu irmão. Versículo 17. Não descubra a nudez de uma mulher e da filha dela. Não tome a neta dela, filha do filho ou da filha, para descobrir nudez. São parentas próximas. É perversão. Versículo 18. Não tome por mulher a irmã da sua esposa, para rivalizar com ela, descobrindo nudez da irmã durante a vida primeira. Versículo 19. Não se aproxime de uma mulher para se tornar impuro durante a sua menstruação. Versículo 20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Versículo 21. Não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado no Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 22. Não se deite com um homem como se fosse com mulher. É abominação. Versículo 23. Não se deite com animal algum, contaminando-se com ele. Nenhuma mulher se porá diante de animal para juntar-se com ele. É perversão. Versículo 24. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, pois foi por essas abominações que as nações que vou expulsar diante de vocês se contaminaram. Versículo 25. A terra ficou impura, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou seus habitantes. Versículo 26. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas ordenanças, e não cometerão nenhuma dessas abominações, nem nativo, nem estrangeiro residente. Versículo 27. Pois os homens que aqui estavam antes de vocês cometeram todas essas abominações, e a terra ficou impura. Versículo 28. Não deixem que a terra os vomite por contaminá-la, como vomitou a nação que ali estava antes. Versículo 29. Todo aquele que cometer alguma dessas abominações será eliminado do meio do seu povo. Versículo 30. Portanto, guardem a minha ordenança, para não praticarem os costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês e não se contaminarem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Marcos 7, 24, 8, 10. Marcos 7, 24, 37. Versículo 24. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde estava. Contudo, não pôde passar despercebido. Versículo 25. Uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo ouviu falar dele e foi lançar-se aos seus pés. Versículo 26. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Versículo 27. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos se saciem, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 28. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Versículo 29. Então ele disse, por causa dessa palavra, vá, o demônio já saiu da sua filha.
Versículo 30. Ela foi para casa e encontrou a criança deitada na cama, e o demônio havia saído. Versículo 31. Jesus saiu novamente da região de Tiro, passou por Sidom e dirigiu-se ao mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Versículo 32. Algumas pessoas trouxeram um homem surdo e gago e suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Versículo 33. Jesus o tirou da multidão, colocou os dedos nos seus ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Versículo 34. Então olhou para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se. Versículo 35. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar corretamente. Versículo 36. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, mas, quanto mais eles proibia, mais eles divulgavam. Versículo 37. O povo ficou simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Marcos 8, 1-10. Versículo 1. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Como não tinham o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse. Versículo 2. Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Versículo 3. Se eu os mandar para casa com fome, desfalecerão pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Versículo 4. Os discípulos responderam, onde, neste lugar deserto, alguém poderia conseguir pão suficiente para alimentá-los? Versículo 5. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Eles disseram, 7. Versículo 6. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, para que os distribuíssem. Versículo 7. Eles também tinham alguns peixinhos. Ele deu graças por eles e disse que os distribuíssem. Versículo 8. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Versículo 9. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Então Jesus os despediu. Versículo 10. Em seguida, entrou no barco com os discípulos e... Salmos 41, 2.1-13. Versículo 1. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Versículo 2. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele será feliz na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovarás a sua cama na doença. Versículo 4. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Cura-me, pois pequei contra ti. Versículo 5. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá? E o seu nome se apagará. Versículo 6. Se alguém vem visitar-me, fala com falsidade, seu coração acumula maldade e, ao sair, espalha por toda parte. Versículo 7. Todos os que me odeiam sussurram entre si contra mim. Imagina o pior para mim. Versículo 8. Uma coisa horrível se pegou a ele. Jamais se levantará do leito onde está deitado. Versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 10. Tu, porém, Senhor, tem misericórdia de mim e levanta-me, para que eu lhes retribua. Versículo 11. Assim saberei que estás contente comigo, pois o meu inimigo não triunfará sobre mim. Versículo 12. Quanto a mim, na minha integridade me sustentarás e me colocarás na tua presença para sempre. Versículo 13. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Provérbios 10, 15 e 16. Versículo 15. As riquezas do homem rico são a sua cidade fortificada, a ruína dos pobres é a sua pobreza. Versículo 16. O salário do justo traz vida, mas a renda do ímpio traz pecado. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.